Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar aquele assunto que nós abordamos no vídeo passado sobre o infinito da pequenez. Nós vamos então falar sobre a importância de sermos pessoas humildes, pessoas simples diante dos olhos de Deus, porque Deus ele se gloria e ele é pelos humildes que ele é verdadeiramente honrado. Não podemos ficar sempre crianças, mas podemos conservar sempre a maneira pela qual elas veem o mundo. Quer dizer, podemos ser sempre humildes. Assim é que na ordem espiritual, a mesma lei se mantém sempre inalterável. Para que o homem possa achar e entender o que é realmente grande, terá sempre que fazer-se pequeno. Se expande o seu eu até as proporções do infinito, nada mais achará, porque nada existe que seja maior que o infinito. Se pelo contrário se reduz a zero, então parecer-lhe-á que tudo é grande e nada mais pequeno do que ele próprio. De que maneira poderá então o homem encontrar Deus na quadra do Natal? De que maneira poderá ele descobrir a razão da alegria, que inspira a alegria desses dias festivos? Assim como é somente com fazer-se pequeno que ele descortinará o que é grande, assim também será com fazer-se humilde que ele descobrirá um Deus infinito sob a forma de uma criancinha. Então, é importante nós entendermos que a humildade, ela é algo que nós devemos cultivar em nossas vidas. Deus, ele sendo Deus, ele se fez pobre, nasceu numa manjedoura e nos deu, através dessa lição, que nós devemos então sermos pessoas pobres de espírito, pessoas que realmente temam a Deus, para que nós possamos ser grandiosas aos olhos de Deus. Para bem aprender esta verdade, imaginemos que dois homens entram no presépio onde nasceu a criancinha. Um orgulhoso, humilde o outro. Suponhamos que no presépio de Belém entra primeiro um orgulhoso, em panto de vaidade, besuntado com um verniz de sabedoria colhido em qualquer livro da história universal materialista. Acham que ele será capaz de ver ali a imensidade de Deus? Qual? Esse homem julga-se tão imensamente grande que entende nada poder existir maior que ele, e crê-se tão imensamente sábio que nada supõe poder haver maior sabedoria do que a dele, e tão talentoso que nada pode aumentar o seu talento. É tão grande aos seus próprios olhos que tudo mais é para ele minúsculo. Aquele que é realmente maior que todo o universo não passa para ele de uma criança ainda envolta em panos. Aquele que é realmente o Rei dos céus e da terra e em quem reside a eterna sabedoria, não é mais que um recém-nascido a soltar vagidos. Esse homem sorrirá altivamente da credulidade dos pastores que acreditam em anjos e da ignorância dos 3 magos, que creem terem sido guiados providencialmente por uma estrela. Olhará desdenhosamente para a Virgem Maria, a cujo respeito talvez se lembre uma lenda indiana acerca do nascimento do deus Krishna. Para José, baixará um relance de olhos, e ao vê-lo coberto de pobres andrajos, achará que o dono do presépio teve toda a razão em querer proibir-lhe que ali se instalasse. Revolverá na memória tudo quanto a ciência tem feito para dar ao homem o domínio da terra e pensará que perante tudo isso é loucura desmarcada supor que aquela criancinha é o Criador do mundo. Recordará a teoria da relatividade e achará que perante ela é o cúmulo do absurdo chamar Senhor do céu e da terra aquele pequenino ser choroso e frágil. Relembrará quão sensatamente os partidários do controle de natalidade têm procurado aconselhar os pobres a não gerarem filhos, e quão imprevidente foi a mãe daquela criança, a qual só podia dar agora, como berço, uma manjedoura de gado, guarnecida por um punhado de palhas apanhadas no chão de terra batida. Esse homem não viu ali o infinito, porque era infinitamente orgulhoso. Não descobriu ali a imensidade de Deus, porque era um personagem imensamente importante. Tão certo que somente com fazermos-nos pequenos é que poderemos descobrir o que seja grande, até mesmo descobrir a Deus. Então, conforme nós estávamos comentando anteriormente, a humildade é uma virtude que nós devemos cultivar em nossas vidas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nós temos aqui o exemplo de um homem orgulhoso que entra nesse local onde Jesus nasceu e ele, como uma pessoa muito orgulhosa, não consegue ver na simplicidade do nascimento de Jesus algo importante,
algo que tenha valor, algo que faça sentido. Porque ele é uma pessoa tão envolta no seu orgulho, tão envolto na sua vaidade, que ele não consegue ver graça ou beleza naquela humildade de Jesus. E o que aqui nós aprendemos é que é exatamente na humildade que nós vamos ver a beleza e a grandiosidade de Deus. É através da humildade que nós vamos então ver que a nossa vida tem sentido. Chega a vez agora de entrar no humilde estábulo um homem humilde, um homem dos que não estão convencidos de que tudo sabem, um homem que se sujeita a receber lições de quem sabe, um homem simples. Depara-se exatamente o mesmo espetáculo que o homem orgulhoso contemplara, e todavia vê-o de forma diferente. Olha para o teto do presépio e vê o vasto do céu estrelado. Olha para a criancinha e vê aquele que nem a terra nem os céus podem conter. Olha para uma manjedoura de gado e vê que Deus se fez homem para ser o alimento eucarístico dos homens. Para esse homem humilde, os olhinhos ainda cerrados daquela criancinha já veem os corações e leem os secretos pensamentos de todos os homens que hão de nascer, até o dia do juízo final. Para ele, os panos que enfaixam a criancinha e lhe tolhem os movimentos são os que mais tarde serão rasgados no dia da ressurreição. Para ele, aqueles lábios infantis são os que hão de dar aos homens o beijo da imortalidade e proclamar o evangelho da paz e do perdão. Para o homem humilde, aquelas tenras mãozinhas da criança amparam todos os povos e nações da terra. É um dia 25 de dezembro, mas para esse homem humilde é o dia do Natal do Redentor. A manjedoura é um trono, as palhas são preciosas tapeçarias. O estábulo é o palácio e a criancinha é Deus. O homem humilde encontrou, viu, descobriu a lição da eterna sabedoria, porque se reconhecia ignorante. Descobriu o supremo poder, porque se confessava insignificante e fraco. E conheceu a Deus infinito, imenso e eterno, porque era pequeno. Tão certo que somente se fazendo pequeno, só assim e só então, o homem encontrará e compreenderá o que é grande. Sob outro ponto de vista, somente o homem humilde compreende e reconhece que necessita e depende do auxílio do alto, e é por tal motivo que só os humildes compreendem o significado da encarnação. Note-se bem que esta palavra encarnação, derivada do latim, significa etimologicamente fazer-se carne. Então esta é a verdade que nós podemos aprender aqui, que esta humildade que nós vemos através do nascimento de Cristo na manjedoura e através desse homem humilde, ela nos dá uma lição muito importante, que é através dessa humildade que nós encontraremos o verdadeiro sentido da vida e do que nós estamos fazendo aqui. A nossa vida ela tem um propósito, nós não caímos aqui de paraquedas, nós temos que entender que a nossa vida é um chamado a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas dignas diante dos olhos de Deus, pessoas que possam, através dos seus atos, através das suas atitudes, demonstrar e refletir a presença de Deus. Isso é o que nós devemos buscar, é isso que nós devemos então ser nas nossas vidas. Quantas vezes, ao querermos acentuar as qualidades de alguém, a sua bondade, por exemplo, dizemos com bastante exagero que esse alguém é a encarnação da bondade. Queremos significar assim que o ideal da bondade tomou esse alguém a forma de homem, pois também, quando falamos do mistério da encarnação, queremos dizer afinal que a vida, a verdade e o amor de Deus eterno e infinito assumiram visível figura humana na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A fé do homem humilde confirma-lhe que aquela criancinha é o Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é o Criador dos homens feito homem, que precisa de leite para se alimentar, mas que é as suas mãos que as aves do céu se vêm alimentar, que nasceu de uma mãe mortal, mas que já existia antes dessa mãe, que ele por isso fez bela e imaculada, como todos nós teríamos feito para as nossas mães, se dispuséssemos de poder para tanto, que já sobre humildes palhas e todavia é o Senhor do universo e Rei dos céus, que nasceu no tempo finito, e todavia já era desde toda a eternidade, que no presépio tem por dossel do seu berço mínimo as estrelas do céu que ele próprio criou. O homem orgulhoso vira nele apenas uma criança, mas o homem humilde, iluminado pela fé, sabe ver nele duas vidas, a divina e a humana,
reunidas na unidade da pessoa de Deus. Então nós temos aqui que o homem orgulhoso, ele consegue ver nessa criança que nasceu apenas uma criança, apenas um ser insignificante que não tem nenhuma importância perante os seus olhos. Pelo contrário, para o homem orgulhoso, essa criança ela não tem nenhum valor, ela não acrescenta absolutamente nada. Para o homem humilde, ao contrário, essa criança tem muito a ensinar. Tem a ensinar um exemplo de bondade, um exemplo de humildade, um exemplo de doação. E é isso que nós devemos buscar, esse exemplo de humildade para as nossas vidas. Entre essas duas vidas de Cristo, a divina, que ele sempre possuiu pelo seu eterno nascimento no seio de Deus Pai, e a humana, que principiou a possuir pela sua encarnação no seio de uma virgem, não há nem fusão nem confusão. Nele, o divino não absorve o humano, nem o humano diminui o divino. A união é tal que só existe uma pessoa, a pessoa divina, que é a pessoa do Verbo de Deus. Nenhuma analogia humana para tal existe, pois nem sequer se lhe pode comparar a união do nosso corpo e da nossa alma na unidade da nossa pessoa, pois que esta união não nos revela o insondável mistério de um Deus feito homem, a fim de que o homem possa voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. As almas simples e humildes, que conseguem ser tão pequenas a ponto de poderem ver a grandeza de Deus na pequenez de uma criancinha, são também as únicas que poderão compreender a causa da sua encarnação. Veio ele à nossa pobre terra para nos propor uma troca, para nos dizer como somente sua bondade poderia dizer-nos: dai-me vossa humanidade, que eu vos darei a minha divindade. Dai-me vosso escasso tempo, e eu dar-vos-ei a minha eternidade. Dai-me o vosso frágil corpo, e eu vos darei na redenção um corpo glorioso. Dai-me o vosso ingrato coração, que eu dar-vos-ei o meu amor. Dai-me o vosso nada, e eu dar-vos-ei o meu tudo. Então, o que nós podemos aprender aqui é exatamente isso, que somente as pessoas simples e humildes é que conseguem ver nesse mistério do nascimento de Jesus o grande mistério para as suas vidas, o grande significado para as suas vidas. Somente essas pessoas é que conseguem entender o quão é importante nós sermos como Jesus, nós sermos pessoas que realmente busquemos sempre aprender. Jesus, ele nunca quis saber tudo, apesar de ele ser o caminho, a verdade e a vida. Ele nos dá essa lição que nós devemos ser como as crianças, que estão sempre querendo aprender coisas novas, que estão sempre dispostas a serem agentes de transformação, agentes que possam trazer a paz, a bondade, a humildade e a humanidade que o mundo tanto precisa. É isso que nós devemos buscar nas nossas vidas. Eu espero que você possa ter gostado desse vídeo. Nós daremos sequência a este assunto no próximo vídeo. Eu espero você. Até mais!